lavrador de Ribeirão Preto recebe em média R$ 2,50 por tonelada de cana cortada. Nos anos 80, esse trabalhador cortava 5 toneladas de cana por dia. A mecanização da colheita o obrigou a ser mais produtivo. O cortador de cana derruba agora 8 toneladas por dia. O trabalhador deve cortar a cana rente ao chão, encurvado. Usa roupas mal ajambradas, quentes, que lhe cobrem o corpo para que não seja lanhado pelas folhas da planta. O excesso de trabalho causa a birola, tontura, desmaio, cãibra, convulsão. A fim de aguentar dores e cansaço, esse trabalhador toma drogas e soluções de glicose, quando não, farinha mesmo. Tem aumentado o número de mortes por exaustão nos canaviais. O setor da cana produz hoje uns 3,5% do PIB, exporta 8 bilhões, gera toda a energia elétrica que consome e ainda vende excedente. A indústria de São Paulo contrata cientistas e engenheiros para desenvolver máquinas e equipamentos mais eficientes para as usinas de álcool. As pesquisas privada e pública na área agrícola, cana, laranja, eucalipto, etc., desenvolvem a bioquímica e a genética do país. Considere-se que cada tonelada de cana-de-açúcar permita a produção de 100 litros de álcool combustível, vendidos nos postos de abastecimento a R$ 1,20 o litro. Bom, então já retirei do texto as informações que o texto me deu para a gente resolver o problema, tá? Então tá aqui, o lavrador recebe por tonelada R$ 2,50. Ele colhe por dia 8 toneladas. Com uma tonelada se produz 100 litros de álcool e 1 litro desse álcool custa na bomba R$ 1,20. Para que um corta-cana pudesse, com o que ganha nessa atividade, comprar o álcool produzido a partir das 8 toneladas que ele de cana resultantes de um dia de trabalho, ele teria que trabalhar durante... Bom, então vamos lá. Vamos calcular quanto que um trabalhador recebe, quanto que o lavrador recebe por dia de trabalho. Se ele corta 8 toneladas e ele ganha R$ 2,50 por tonelada, então o salário dele diário é de 8 vezes R$ 2,50, o que vai dar para ele R$ 20 por dia, tá? Depois aqui, com uma tonelada se produz 100 litros de álcool. Quantas toneladas o lavrador colhe por dia? 8. Então, se uma tonelada me dá 100 litros de álcool, 8 toneladas me darão 800 litros de álcool. Cada 1 litro desse álcool custa R$ 1,20. Quanto vai custar os 800 litros desse álcool? 800 litros vezes 1,20. Essa conta já está feita para mim, para adiantar. E perdi. Não, perdi nada. Isso vai me dar R$ 960. Quantos dias o trabalhador tem que trabalhar? Quantos dias esse lavrador tem que trabalhar para poder comprar esses 800 litros de álcool que foram produzidos a partir de um dia dele de trabalho? Ele catou 800 toneladas de cana. Com essas 800 toneladas de um diazinho, foram produzidos 800 litros de álcool, correspondentes a R$ 960. Quantos dias de trabalho ele tem que fazer para conseguir comprar a produção de álcool referente à cana que ele colheu em um dia? Então, R$ 960 dividido por R$ 20. Quantos dias de produção cabem dentro dos R$ 960, certo? Cortei 0 com 0, 96 dividido por 2. Então, veja bem, o trabalhador que morre na exaustão, porque antes ele tinha que catar 5 toneladas de cana.
Com a mecanização do processo, ele teve que ser mais produtivo, porque ele tem que disputar a vaga com a máquina. Então ele agora, ao invés de cortar 5 toneladas de cana, ele tem que cortar 8 toneladas de cana. Certo? Para poder ganhar R$20 por dia e não perder o emprego para a máquina. Então, o que ele colhe em um dia produz um produto que ele precisa trabalhar 48 dias para comprar. O carneiro hidráulico, ou ariete, dispositivo usado para bombear água, não requer combustível ou energia elétrica para funcionar, visto que usa a energia da vazão de água de uma fonte. A figura a seguir ilustra uma instalação típica de carneiro de um sítio, e a tabela apresenta dados do seu funcionamento. Então, se vocês observarem, vocês têm aí o carneiro, né, a fonte e a caixa d'água. A gazão é a altura da caixa d'água, que é sempre maior do que a altura da fonte. Essas alturas relacionadas com o carneiro, tá? Então, a fonte é mais alta que o carneiro, só que a caixa d'água é muito mais alta que a fonte. Então, o carneiro é que vai pegar a água da fonte, certo? Que a água da fonte desce para o carneiro, show de bola. E o carneiro vai jogar essa água da fonte, essa água para cima, para a caixa, ok? Aí agora vem uma tabela, Hzinho dividido por Hzão, certo? Ou seja, se a gente prestar atenção na tabela, quanto maior é a altura da caixa, menos água é bombeada do carneiro para a caixa, tá? A eficiência energética de um carneiro pode ser obtida pela expressão, e ele deu aí a expressão, certo? Cujas variáveis estão definidas na tabela e na figura. Se na situação apresentada Hzão é igual a 5 vezes Hzinho, então é mais provável que após 1 hora de funcionamento ininterrupto, o carneiro hidráulico bombeie para a caixa d'água. Qual é a relação que a gente vai ver? Então, se a gente prestar atenção, olha só, o que eu tenho aqui? Hzinho sobre Hzão igual a 1/3. Quando eu multiplico isso cruzando, Hzão é igual a 3Hzinho. Significa que a altura da caixa d'água é o triplo da altura da fonte para o carneiro, certo? O que ele quer que eu calcule? Quando Hzão vai ser 5 vezes a altura Hzinho. Só que na tabela eu não tenho isso. O que eu tenho? 1/3, 1/4, 1/6. 1/5 está exatamente aqui. Certo? Porque olha só, se eu pego 1/4, o que eu tenho? Hzinho sobre Hzão igual a 1/4. Hzão é igual a 4Hzinho. Se eu pego 1/6, Hzinho sobre Hzão igual a 1/6. Hzão é igual a 6Hzinho. 5Hzinho está entre esses dois, ok? Se está entre esses dois, não tem muita coisa para fazer, não. Está entre isso aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? 120 mais 80 dividido por 2. 210 mais 140. Dividido por 2, 350. Então, a vazão, quando Hzão for igual a 5Hzinho, vai variar entre 100 e 175, tá? Letra D, ok? Visando adotar um sistema de reutilização de água, uma indústria testou 5 sistemas com diferentes fluxos de entrada de água suja e fluxos de saída de água purificada. Supondo que o custo por litro de água purificada seja o mesmo, obtém-se maior eficiência na purificação por meio do sistema. Qual sistema? 1, 2, 3, 4 ou 5? Então vamos fazer o seguinte. No sistema 1 entram 45 litros de água por hora e saem 15, ou seja,
45 dividido por 15, 3 litros de água suja que entra e sai 1 litro de água limpa. No sistema 2, 40 dividido por 10, entram 4 litros para sair 1 litro. No sistema 3, 40 dividido por 5, né? O que entrou e o que saiu, 40 dividido por 5, entram 8 litros de água suja para sair 1 de água limpa. No S4, 20 dividido por 10, 2 litros de água suja para sair 1 litro de água limpa. E S5, 20 dividido por 5, sai, 20 por 5 é 4. 4 litros de água suja para sair 1 litro de água limpa. Qual é o sistema mais eficaz? Qual é o sistema que me dá mais água limpa sem eu ter que gastar tanta água suja? O melhor sistema é o sistema 4, concordam comigo? Entra 2 litros de água suja, sai 1 de água limpa. Aqui entram 3 de água suja para me dar 1 de água limpa. Aqui, 4 de água suja para me dar 1 de água limpa. No S3, 8 litros de água suja para me dar só 1 litro de água limpa. Qual é o melhor sistema? É o sistema 4. Entram 2 litros de água suja e ele me dá 2 litros de água limpa de volta, ok? Por que eu fiz isso? Para que a gente possa ter o mesmo padrão, o mesmo parâmetro de comparação, certo? A gente não tem como comparar duas coisas se o parâmetro não é o mesmo. Então eu preciso saber, com 1 litro de água limpa, quantos de água suja eu vou gastar, certo? Para poder comparar. Do jeito que estava aqui em cima, estava meio complicado. Quando a gente coloca tudo no mesmo padrão, fica mais fácil para comparar, ok? Um engenheiro, para calcular a área de uma cidade, copiou sua planta numa folha de papel de boa qualidade, recortou e pesou numa balança de precisão, obtendo 40 gramas. Então, a área da cidade, 40 gramas. Em seguida, recortou no mesmo desenho uma praça de dimensões reais de 100 metros por 100 metros. E obteve o recorte na mesma balança, pesando 0,08 gramas. Com esses dados, foi possível dizer que a área da cidade em metros quadrados é de aproximadamente, a gente vai usar a estrutura que já está aqui. Só vou chamar a área da cidade de X, certo? A área da cidade, que eu não sei qual é, pesa 40 gramas. A área da praça, que eu sei qual é, 100 vezes 100, pesa 0,08 gramas. E aí, é só a gente agora fazer uma regra de 3. Corto G com G e vou multiplicar isso cruzando. 0,08x é igual a 40 vezes 10.000, 40, 400, 1.000. X é igual a 400, 1.000 dividido por 0,08. X é igual a, igualando as casas decimais, eu boto 2 zeros a mais aqui em cima, certo? 40 dividido por 8, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. A resposta é 5.000 metros quadrados, ok? Letra E. E eu esqueci de colocar a resposta da questão anterior. A resposta da questão anterior é a letra D, ok? Beijinho.